Tudo bem, gente? Aqui é o William Tavares, apresentador, narrador dos canais ESPN. Pô, prazer falar com o Guilherme, com o Rodrigo, a galera do Mais Esportes MG aí de Minas Gerais, né? Pena que não deu para fazer a live, porque realmente o mês de julho foi uma loucura. Vai ser uma loucura. Eu já falo que foi, porque ele já está programado até o fim, né? Mas vai ser uma loucura, porque com reta final de campeonatos, mais edições de linha de passe, aumento do horário ali do futebol na veia, ainda bem, né? Que bom. Isso é sinônimo aí de que as coisas estão dando certo, mesmo nesse período aí de quarentena. Aí a gente não conseguiu encaixar a live, eu tenho outros podcasts, outras lives agendadas também. A agenda tá pesada, fora as coisas da vida pessoal também, que continuam caminhando, né? Mas pelo menos a gente grava esse vídeo aqui para poder bater um papo rapidinho com vocês. Vocês me mandaram algumas perguntas, né? Então, responder. Primeira pergunta, tô aqui com a minha colinha do lado para não esquecer, né? Minha rotina profissional na quarentena. Então, rapaz, claro, muito diferente, porque a gente estava falando aqui do momento que você tem que trabalhar de casa. Então, você, no seu dia a dia, você tem um estúdio, tem o cara preocupado com o áudio, tem o cara preocupado com a iluminação, outro preocupado com aquilo que você vai vestir. Tem todos esses detalhes, né? Evidentemente, você fica ali focado no conteúdo e no roteiro do programa. Em casa, a história é outra. Em casa, a história é outra. A TV me mandou uma iluminação que eu tive que ir ajustando aqui, ligando, conversando com o pessoal da técnica na TV. Tá bom, tá legal, não tá e tal, etc. Pronto, tá montadinha, tá aqui, fica fixa. Ninguém mexe para não ter que, né, ligar de novo e perturbar a vida dos outros de novo. Roupa, você vai usando suas roupas de casa, né? Evidentemente, o que você tem aqui, figurino ajuda em alguns momentos também. Tive que comprar cabo para extensão aqui de internet, que a grande dificuldade é o Wi-Fi, é a conexão, pode cair durante o programa, como caía várias vezes. Tivemos que achar o melhor programa para poder rodar aí as nossas edições diárias. E quando eu falo melhor programa, é de computador, né? Melhor software, que caísse menos, que sustentasse mais tempo a gente no ar, mais tempo os programas da casa no ar também, que pudesse ter mais coisas de repente quase que ao mesmo tempo. Você vê que no começo os programas tinham 1 hora, o Futebol na Veia não tinha todo dia, porque tinha dia que era o linha de passe. Hoje a gente consegue fazer os programas no mesmo dia, alguns a gente grava, outros a gente faz ao vivo. Mas enfim, e aí qual era o melhor software para a gente poder usar os GCs, para colocar as imagens, porque no primeiro que a gente usava não dava para fazer isso, era só a gente mesmo falando o tempo todo. Então isso é um formato, você andar para trás, né, em termos de televisão, com tanto recurso técnico que a gente tem hoje em dia, mas era o que tinha de momento. E a gente foi evoluindo, porque era aquela história, olha, vai ser final de março, abril, em maio a gente volta. Ah não, maio já não volta, junho já não dá também. E a TV foi criando aí os seus próprios protocolos, claro, seguindo a Organização Mundial da Saúde, uma série de coisas, uma série de determinações também, para que a gente pudesse atuar de forma segura, ninguém ter nenhum tipo de problema. Então eu tive que comprar um cabo maior aqui de internet para ligar direto no roteador, para ter menor risco de queda, né? Para não ficar dependendo do Wi-Fi. É muita gente usando ao mesmo tempo. Suporte para o computador, para dar um enquadramento melhor aqui, tive que comprar um suportezinho. Comprei um teclado sem fio, embora seja um notebook, né, que tem um teclado, para ele ficar aqui fora, para não, né, não aparecer tanto no ar eu mexendo assim no notebook e tal. Então é isso, a rotina tem essa parte técnica, que é muito curiosa, você vê que eu me estendo para falar que eu estou contando tudo, hein? Mas tem também a parte do roteiro, é tudo pelo WhatsApp, às vezes eu ligo para o editor-chefe, ele liga para mim, para quem está comandando o programa, para a gente definindo o roteiro durante o dia, o que a gente vai falar, como é que vai fazer e tudo. A gente entra nesse software uns 20 minutos antes do programa, meia hora antes do programa, vai entrando, passando áudio, vendo, conversando e tudo. Eu tenho um retorno aqui que é a minha TV, fica aqui do meu lado. E assim a gente vai tocando o barco, né? Uma rotina diferente. Você terminou o programa, você está em casa, né? Não tem deslocamento, não tem metrô, não tem gente que precisa de carro, Uber e tal. Enfim, é uma rotina diferente, mas a gente conseguiu ir se ajustando nessa rotina e melhorando a nossa qualidade também de transmissão. O meu ponto eletrônico é o celular. A gente descobriu um app que funciona como ponto eletrônico. Então eu fico com um fone aqui ligado no celular, conversando com o editor-chefe, e o outro fone ligado no programa para ouvir os caras, para ouvir os comentaristas, né? E às vezes, para falar com o editor-chefe, eu tenho que mutar. E você vê no ar eu fazendo assim, né? Você não me ouve. Estou falando com o editor-chefe. Aí às vezes você esquece de tirar o mute. E aí quando você volta pro ar, ninguém te ouve. Fala, William, liga o mute aí. Acontece com todos nós, né? Desliga o mute aí você desmuta e tal. São coisas desse período, né? E
criando vários assuntos, buscando várias alternativas também para a ausência de jogos. Depois voltaram os campeonatos, acabaram ajudando, estou falando dos campeonatos europeus, né? Vocês perguntaram sobre o trabalho do Sampaoli. O trabalho do Sampaoli no Santos foi fantástico, né? O Santos não tinha absolutamente um time confiável para ser vice-campeão brasileiro. Ninguém em sã consciência poderia imaginar o Santos vice-campeão brasileiro com Palmeiras, com Grêmio, com Flamengo, com todo mundo brigando. Mas o Sampaoli conseguiu fazer isso e conseguiu fazer isso muito rápido. A gente fala muito dos treinadores, né? Precisa de tempo mesmo para conhecer o elenco. Ainda mais quando é um treinador que vem de fora, um estrangeiro, né? Precisa de tempo, precisa de mais tempo para treinar, não tem tempo para isso, para aquilo outro. O Sampaoli assim, ó, pum! No Campeonato Paulista o Santos já estava voando, embora tenha tomado algumas goleadas ali, mas estava voando. Estava voando, começou bem o brasileiro e terminou em segundo lugar. É um trabalho muito bom, muito bom. Era um prazer ver o Santos jogar, né? Acho que depois do Flamengo, o time que era mais legal de ver jogar ano passado era o Santos. Eu acho que o Atlético tem muitas condições de proporcionar isso ao Sampaoli, pelos investimentos que está fazendo, né? A gente está confiando aí nessa parceria com o Menin, inclusive, com o MRV, que isso vai dar certo, que isso não vai trazer nenhum dano futuro para o time do Atlético Mineiro, porque são contratações caras. O Atlético Mineiro investiu pesado. Então você tem Keno, você tem Tardelli, você tem Marrone, só para falar 3, né? Tem um ótimo goleiro que é o Rafael, excelente contratação, embora o Sampaoli queira um cara que joga melhor com os pés, né? O Rafael não é bem isso, mas é um excelente goleiro, né? Então eu acho que o time, por exemplo, do Atlético que o Sampaoli está recebendo aí para essa pós-pandemia é um time melhor do que aquele que ele pegou do Santos, né? Onde ele perdeu o Gabigol, onde ele perdeu o Bruno Henrique, né? Os caras foram embora. Então o Sampaoli tem um material humano melhor nesse momento que pode ainda melhorar nas mãos dele. Acho que o Atlético briga, é muito difícil brigar com o Flamengo neste primeiro ano. Precisa ter sequência de trabalho. É muito difícil, do nada, eu vou brigar com o Atlético, com o Flamengo. Difícil. Mas hoje o Atlético Mineiro tem condições de fazer um excelente campeonato brasileiro. Quem sabe repetir o vice-campeonato, né? Do Santos no ano passado, jogar bonito, jogar legal como o torcedor do Galo gosta, né? Não é um Galo tão doido, vai ter uma responsabilidade, mas é um time para frente, é um time de muito toque, muita posse de bola também, um time envolvente, time rápido, agudo também, como era o do Sampaoli, e que faz aquela pressão já lá em cima na saída de bola, né? O Atlético vai ter essa característica, quando eu digo saída de bola do adversário, né? Dito isso, é preciso entender como é que é a relação de bastidores do Sampaoli. É um cara chato, é um cara que vai cobrar a diretoria todo dia, o Alexandre Matos, que vai cobrar o presidente todo dia. É fato que hoje ele tem em cima um respaldo que no Santos ele não tinha. Era um quiprocó danado com o presidente do Santos, todo mundo sabe por quê, né? Mas hoje acho que o Galo está bem respaldado com essa figura do Alexandre Matos, né? Talvez até com o seu próprio presidente, o Sete Câmara, embora eu discorde de uma série de coisas do Sete Câmara, mas eu acho que é um presidente que tem mais moral, né? Tem mais bala na agulha ali do que Tio Pérez, por exemplo. E acho que tem essa figura do Alexandre Matos que é importante e determinante. Como o Santos, em algum momento, teve o Paulo Autuori, que acabou também saindo, né? Então tem que ver esse lado de bastidores, porque o que precisa segurar do Sampaoli são os lampejos dele. Então, tem todo um lado bom? Tem, mas ele pediu o Everson, que é um goleiro de 6 milhões de reais, que o Santos não tinha condição de comprar e trouxe. Ele pediu o Felipe Aguilar, que já foi para o Atlético Paranaense, não deu certo no Santos. Ele pediu o Cueva. Tem gente que próximo a ele fala, não foi bem assim. Ele pediu o Cueva, tá? Então tem uma hora que o presidente tem que frear. Chega, não, isso aqui não. Cueva, que você tá louco. Não, mas vou embora. Não, senhor. Não é assim também. Então tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma conversa, tá? E ele entender bem o ambiente onde ele tá. Não dá para fazer loucura. Ele pediu algumas loucuras no Santos, o Santos fez, não podia. E depois ele falou, não quero mais o Cueva, não quero mais fulano, ciclano, né? Não é assim, o clube tem que pensar que uma hora o São Paulo vai embora e o clube fica. O clube não pode ficar com despesa, não pode ficar com problema, não pode ficar com dívida. Por falar em despesa, problema e dívida, o Cruzeiro que vocês me perguntaram também, né? Acho que o Cruzeiro é o primeiro clube grande que cai e a gente não tem certeza se ele vai voltar. Incrível isso, uma pena isso. Quando caiu o Palmeiras, não, o Palmeiras volta. Quando caiu o Inter, mesmo que não estava bem, volta. Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro. Foram equipes que... O próprio Botafogo, Vasco. Equipes grandes que caíram, mas a gente fala, não, vai voltar. São 4 que sobem, né? O Cruzeiro é o primeiro que a gente tem alguma dúvida, né?
por tudo que acontece no extracampo, por tudo que aconteceu esse ano no extracampo no ano passado e que ainda está acontecendo na vida do Cruzeiro. É caso de polícia, né, gente? Então, chega um presidente aí para tocar o barco esse ano, me parece um bom administrador, me parece uma pessoa com excelentes intenções, é um cara preocupado mesmo em sanear e resolver as coisas, e mais que isso, como eu falei, é caso de polícia. Então, as coisas precisam ser apuradas, precisam ser levadas até as últimas circunstâncias, e, se possível, esses caras têm que devolver dinheiro para o Cruzeiro, hein? Tem que devolver dinheiro para o Cruzeiro. Não pode lesar uma instituição desse tamanho, assim como o Cruzeiro, porque no final quem paga é o torcedor. O torcedor é que escuta a graça na rua, o torcedor é que paga o mico no dia seguinte, é o torcedor que vai ser pressionado e tal. Esses caras vão embora, acabou, cadê eles? Né? Então a justiça tem que ser feita. Primeiro de tudo, esse dinheiro tem que voltar para os cofres do Cruzeiro, sabe? Eu não sei legalmente como é que isso funciona, mas tem que voltar para os cofres do Cruzeiro. Urgentemente, imediatamente. É muito triste que pessoas maculem o nome da instituição, né? Quando a gente fala de Cruzeiro, cara, pelo amor de Deus, olha a história maravilhosa no futebol que tem Cruzeiro, olha os nomes que passaram pelo Cruzeiro, para começar com o Tostão lá atrás. Gente, o Cruzeiro é gigantesco, é uma sacanagem, né? As pessoas macularem o nome da instituição. Então é bom que sejam maculados os nomes dessas pessoas, fique bem claro sempre o nome delas, nesse absurdo que aconteceu, né? E que o Cruzeiro possa seguir a sua vida. Mas para não ficar em cima do muro, né? Que eu falei que é a primeira vez que fica uma pulga atrás da orelha se um time grande vai voltar ou não para a Série A no ano seguinte. Eu acho que volta. Acho que volta. Vai ter dificuldades, talvez como outros não tiveram, num nível que outros não tiveram, mas acho que o Cruzeiro volta sim. Acho que o Cruzeiro volta sim. E o torcedor do Cruzeiro vai precisar ter muita paciência, não só na Série B, como ir voltando na Série A ano que vem também. Porque não vai ser fácil, é um time se reestruturando, pagando dívidas, com uma série de problemas na FIFA, os valores são altíssimos, o déficit do Cruzeiro é enorme, então é um time que vai precisar muito da paciência do seu torcedor aí para voltar a conquistar aquilo que um clube grande como o Cruzeiro precisa conquistar. Ou seja, título brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, para voltar a brigar por títulos nas competições, que é o que o Cruzeiro jamais deveria deixar de fazer. Mas pessoas no caminho atrapalharam, infelizmente. Espero que tenha sido bom aí para vocês. Foi curto, mas é curto, né? 3 perguntas até que foi longo, né? É que live geralmente demora 1 hora, mas não é uma live. Que vocês tenham muito sucesso, parabéns aí pela iniciativa, parabéns aí pela página no Instagram e pode contar sempre com a gente, viu? Grande abraço e tudo de bom para todo mundo aí em Minas Gerais.